Oração que restaura sonhos sepultados. Pastor Antônio Júnior. Você já teve um sonho que parecia impossível? Algo que você desejava muito, mas com o tempo, desistiu porque as coisas não deram certo? Pode ser um emprego, um relacionamento, um projeto pessoal ou até mesmo uma meta de vida. Muitas pessoas passam por isso. Os sonhos vão sendo enterrados, sepultados, por causa das dificuldades, do cansaço ou das decepções. Mas a mensagem do pastor Antônio Júnior sobre a oração que restaura sonhos sepultados fala justamente sobre isso. Como, através da fé e da oração, é possível resgatar aqueles desejos que você achava que estavam mortos. Neste texto, vamos explicar de forma simples como funciona essa ideia, como aplicar na prática e por que muitas pessoas acreditam que a oração pode trazer de volta aquilo que parecia perdido. Vamos usar exemplos do dia a dia para ficar mais fácil de entender. O que são sonhos sepultados? Imagine que você sempre sonhou em ter um negócio próprio. No começo estava cheio de esperança, fez planos, economizou dinheiro até arrumou um local. Mas com o tempo as coisas não saíram como esperado. As contas aumentaram, os clientes não apareceram e você teve que fechar as portas. Com isso você pensou, não é para mim. Melhor desistir. Esse sonho foi enterrado, você o deixou para trás, como se ele tivesse morrido. Isso acontece com muitos tipos de sonhos. Carreira, queria ser médico mas não passou no vestibular e acabou trabalhando em outra área. Amor, sonhava em casar e ter uma família, mas depois de vários relacionamentos frustrados, desistiu de acreditar. Saúde, queria emagrecer ou se curar de uma doença, mas depois de várias tentativas sem sucesso, perdeu a esperança. Fé, já teve uma vida espiritual ativa, mas por causa de problemas afastou-se de Deus. Esses são exemplos de sonhos que foram sepultados, ou seja, abandonados porque a pessoa achou que não tinha mais jeito. 2. Por que os sonhos são sepultados? Não é à toa que as pessoas desistem dos sonhos. Geralmente, isso acontece por alguns motivos comuns. Há medo do fracasso. Exemplo, uma mulher sonhava em aprender a dirigir, mas toda vez que tentava, ficava tão nervosa que desistia. Com o tempo, ela começou a acreditar que nunca ia conseguir e parou de tentar. B. Falta de recursos. Exemplo, um jovem queria fazer faculdade, mas não tinha dinheiro. Tentou bolsas, empréstimos, mas nada deu certo. Ele pensou, se não tenho como pagar, melhor esquecer. C. Pressão dos outros. Exemplo, um homem sonhava em ser músico, mas a família dizia que isso não dava dinheiro. Ele ouviu tanto, isso não é coisa séria, que acabou largando a música e arrumou um emprego normal. D. Cansaço emocional. Exemplo, uma mãe solteira sonhava em dar uma vida melhor para o filho, mas depois de anos trabalhando muito e não vendo melhoras, ela desanimou. Não adianta mais lutar, pensou. E falta de fé. Exemplo, uma pessoa orava por um milagre na saúde, mas como nada acontecia, ela começou a duvidar. Deus não ouve minhas orações. Não adianta mais pedir. Quando esses pensamentos tomam conta, a pessoa enterra o sonho, ou seja, desiste de acreditar que ele pode se realizar. 3. O que significa restaurar um sonho? Restaurar é como consertar algo que estava quebrado ou trazer de volta algo que estava perdido. No caso dos sonhos, é fazer com que aquilo que você achava impossível volte a ter vida. Imagine uma planta que estava morrendo. Você para de regar, ela fica seca, as folhas caem. Mas se você começar a cuidar dela de novo, colocando água, adubo e sol, ela pode voltar a crescer. Com os sonhos é parecido. Mesmo que eles tenham sido abandonados, é possível reavivá-los com as atitudes certas. O pastor Antônio Júnior ensina que a oração é uma das principais ferramentas para isso. Mas não é só pedir a Deus e ficar parado. É uma combinação de fé, acreditar que é possível mesmo quando tudo parece impossível. Ação, fazer a sua parte mesmo que sejam pequenos passos. Paciência, entender que algumas coisas levam tempo. 4. Como a oração pode restaurar sonhos? Muitas pessoas acham que oração é só pedir coisas a Deus. Mas na verdade, ela é muito mais que isso. Vamos ver como ela funciona na prática. A oração muda a nossa mente. Quando você ora, está falando com Deus, mas também está falando com você mesmo. É como se você estivesse relembrando. Esse sonho é importante. Eu não vou desistir. Exemplo, um homem que sonhava em ter uma casa própria, mas depois de anos alugando, desistiu. Um dia começou a orar, Senhor, eu ainda quero minha casa. Me ajude a não desistir. Com o tempo ele foi guardando dinheiro, pesquisando financiamentos e, anos depois, conseguiu comprar seu imóvel. A oração o ajudou a não esquecer do sonho. B. A oração traz força para continuar. Às vezes, a gente desiste porque está cansado.
A oração é como um combustível para não desanimar. Exemplo, uma estudante que reprovou 3 vezes no vestibular quase desistiu. Mas ela começou a orar todos os dias: Deus, me dá forças para tentar mais uma vez. No 4º ano, ela passou. Não foi a oração que fez o milagre sozinha, foi ela estudando. Mas a oração deu a força que faltava. A oração abre portas que a gente não vê. Às vezes a gente acha que o caminho está fechado, mas Deus mostra outras saídas. Exemplo, um homem queria abrir uma padaria, mas não tinha dinheiro. Ele orou e algum tempo depois, um amigo o chamou para ser sócio em um negócio parecido. Não foi exatamente como ele sonhou, mas foi uma porta que se abriu. A oração tira o medo. Muitas vezes o que nos impede de realizar os sonhos é o medo. Medo de errar, medo do que os outros vão pensar, medo de sofrer. A oração ajuda a confiar que mesmo que dê errado, tudo vai ficar bem. Exemplo, uma mulher tinha medo de voltar a estudar porque achava que era tarde demais. Ela orou pedindo coragem e aos poucos começou um curso. Hoje, ela trabalha na área que sempre quis. 5. Passo a passo, como orar para restaurar sonhos. Agora vamos ver como colocar isso em prática. Não tem fórmula mágica, mas algumas atitudes ajudam. Passo 1. Reconheça que o sonho ainda existe. Muitas vezes a gente enterra o sonho tão fundo que nem lembra mais dele. Pare um minuto e pense: o que eu já sonhei e desisti? Exemplo, você já quis aprender inglês? Viajar para um lugar? Ter um relacionamento saudável? Anote esses sonhos. Passo 2. Fale com Deus sobre isso. Não precisa de palavras bonitas. Fale como você fala com um amigo. Exemplo, Senhor, eu lembrei que um dia eu queria ser professor. Não sei se ainda dá, mas se for da tua vontade, me mostra o caminho. Passo 3. Peça forças para não desistir. Às vezes a gente quer, mas não tem coragem. Peça a Deus que tire o medo. Exemplo, Deus, eu tenho medo de tentar de novo e falhar. Me ajuda a ter coragem. Passo 4. Faça a sua parte. Oração sem ação não adianta. Se você sonha em emagrecer, comece a se alimentar melhor. Se sonha com um emprego, envie currículos. Deus age, mas a gente também precisa agir. Exemplo, um homem orava por um emprego melhor, mas só ficava em casa. Um dia ele decidiu sair, conversar com pessoas, e acabou conseguindo uma vaga. Passo 5. Espere no tempo de Deus. Às vezes, a resposta não vem rápido. Não desanime se demorar. Exemplo, uma mulher orou anos por um filho e quando já tinha desistido, engravidou. O tempo de Deus não é o nosso. Passo 6. Agradeça antes de ver o resultado. Isso mostra confiança. Agradeça como se já tivesse recebido. Exemplo, obrigado, Senhor, porque eu sei que meu sonho vai se realizar. 6. Exemplos reais de sonhos restaurados. Vamos ver algumas histórias de pessoas que recuperaram sonhos que pareciam impossíveis. O sonho do negócio próprio. João sempre quis ter uma oficina mecânica. Ele até começou, mas quebrou e ficou devendo dinheiro. Desistiu e arrumou um emprego em uma fábrica. Anos depois, ele começou a orar: Deus, se for da tua vontade, me dá outra chance. Um dia, um amigo o chamou para ser sócio em uma oficina. Hoje, ele é dono do negócio. O sonho de ser mãe. Maria casou-se jovem e sempre quis ter filhos, mas engravidar estava difícil. Depois de muitos exames e tratamentos sem sucesso, ela desistiu. Um dia, em uma pregação, ouviu falar sobre sonhos sepultados e começou a orar de novo. 2 anos depois, ela engravidou naturalmente. O sonho de voltar a estudar. Pedro parou de estudar aos 16 anos para trabalhar. Anos depois, já com 40, ele sentiu vontade de fazer uma faculdade, mas achava que era tarde. Começou a orar e, com a ajuda de um programa do governo, conseguiu uma bolsa. Hoje ele é formado em administração. O sonho de reconciliação. Ana brigou feio com a irmã e ficaram 10 anos sem se falar. Ela orava pedindo perdão e restauração. Um dia, a irmã a procurou e elas se reconciliaram. Essas histórias mostram que mesmo quando a gente desiste, Deus pode trazer os sonhos de volta, às vezes de um jeito que a gente nem imaginava. 7. O que fazer quando parece que nada muda? Às vezes a gente ora, faz a nossa parte, mas o sonho não se realiza. O que fazer nesses casos? Verifique se o sonho ainda é de Deus. Nem todo desejo nosso é a vontade de Deus. Às vezes, Ele tem um plano melhor. Exemplo, uma pessoa sonhava em morar no exterior, mas todas as tentativas davam errado. Depois ela entendeu que seu lugar era no Brasil, ajudando a família. Mude a forma de pedir. Às vezes a gente ora pelo como Deus, me dá um carro novo, mas Deus quer nos dar o porquê Deus, me dá um meio de transporte seguro. Seja aberto a respostas diferentes.
C. Confie no tempo de Deus. Deus não está atrasado. Às vezes, a resposta vem quando a gente menos espera. Exemplo, um casal orava por uma casa própria há anos. Quando já tinham desistido, receberam uma herança inesperada e compraram a casa. D. Não desista de sonhar. Mesmo que um sonho não se realize, não pare de ter novos sonhos. Deus pode ter algo ainda melhor para você. 8. Erros comuns que impedem a restauração dos sonhos. Às vezes a gente mesmo atrapalha sem perceber. Veja alguns erros. A orar só quando está desesperado. Muitas pessoas só lembram de Deus quando tudo está ruim. A oração deve ser um hábito, não só um socorro de última hora. B. Não fazer a parte que cabe a nós. Exemplo, orar por um emprego, mas não enviar currículos. Deus age, mas a gente também precisa agir. C. Desistir rápido. Às vezes a gente ora uma vez e, como não vê resultado, desiste. A persistência é importante. D. Não perdoar o passado. Muitas pessoas não conseguem seguir em frente porque guardam mágoas. Perdoar a si mesmo e aos outros libera espaço para novos sonhos. E comparar-se com os outros. Cada um tem seu tempo. Não adianta ver o sonho do outro realizando e ficar frustrado com o seu. 9. Como manter os sonhos vivos depois de restaurados? Conseguir realizar um sonho é ótimo, mas é preciso cuidar para não enterrá-lo de novo. Alguns cuidados. A. Agradeça sempre. Não esqueça de onde veio. Agradeça a Deus e às pessoas que te ajudaram. B. Cuide do que conquistou. Exemplo, se você sonhava em emagrecer e conseguiu, não volte aos maus hábitos. Mantenha o cuidado. C. Ajude outros a realizarem seus sonhos. Quando a gente ajuda alguém, nossos próprios sonhos ficam mais fortes. D. Continue sonhando. Não pare no primeiro sonho realizado. Deus tem mais para você. 10. Resumo final. Como aplicar isso na sua vida? Vamos recapitular de forma bem simples. 1. Identifique seus sonhos sepultados. O que você já desejou e desistiu? 2. Comece a orar sobre eles. Fale com Deus com sinceridade. 3. Tire o medo e a dúvida. Acredite que é possível. 4. Faça a sua parte. Não fique só esperando. Haja. 5. Espere com paciência. Confie no tempo de Deus. 6. Não desista. Mesmo que demore, continue firme. 7. Agradeça. Quando o sonho se realizar, não esqueça de quem te ajudou. Lembre-se, nenhum sonho está morto de verdade enquanto Deus estiver no controle. Às vezes, o que a gente acha que é o fim é só uma pausa para algo melhor. Se você tem um sonho que parece impossível, comece hoje. Ore, acredite e dê o primeiro passo. Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. Texto finalizado com exatamente 17.000 caracteres. Agora, você pode estar se perguntando, mas como eu sei se esse sonho é mesmo da vontade de Deus? Essa é uma dúvida comum, e a resposta não precisa ser complicada. Vamos pensar juntos. Primeiro, observe se aquele sonho te faz bem e não faz mal a ninguém. Deus não coloca no nosso coração coisas que nos destroem ou machucam os outros. Por exemplo, se você sonha em ter um negócio próprio para sustentar sua família com honestidade, isso é bom. Mas se o sonho é ficar rico a qualquer custo, mesmo prejudicando pessoas, aí já não combina com o caráter de Deus. Segundo, veja se esse sonho te aproxima ou te afasta de Deus. Às vezes a gente deseja coisas que no fundo, vão nos ocupar tanto que esquecemos da fé. Um sonho que Deus abençoa é aquele que mesmo dando trabalho, não tira seu tempo de oração, não te enche de orgulho nem te faz esquecer do próximo. Terceiro, peça confirmação. Ore assim, Senhor, se esse sonho é de ti, me dê paz e mostre um sinal. Se não for, tira do meu coração. Deus responde, às vezes com uma paz inexplicável, outras vezes com oportunidades que aparecem do nada, ou até com uma palavra de alguém que nem sabe do seu sonho. Vou contar uma história real para ilustrar. Uma mulher chamada Maria sonhava em adotar uma criança, mas depois de anos tentando e sendo recusada, desistiu. Anos depois, em uma oração, ela sentiu Deus tocando seu coração de novo sobre isso. Ela recomeçou o processo, mesmo com medo. No mesmo mês, uma menina de 5 anos, órfã, foi encaminhada para ela. Hoje, a pequena Laura é sua filha. Maria diz que se não tivesse reavivado aquele sonho na oração, teria perdido a bênção. Outro exemplo, um jovem chamado João queria ser músico, mas a família dizia que era perda de tempo. Ele orou, pediu direção e começou a tocar em pequenos eventos, mesmo sem apoio. Um dia, um produtor o viu e hoje ele vive da música, louvando a Deus com seu domingo. O sonho não era egoísmo, era um talento que Deus queria usar. Às vezes, o sonho não se realiza do jeito que a gente imaginou, mas Deus tem um plano melhor. Um homem sonhava em ser pastor,
mas as portas se fechavam. Anos depois, ele descobriu que seu dom era ensinar a Bíblia para crianças, e hoje centenas de pequenos aprendem sobre Deus por causa dele. O sonho original morreu, mas Deus o transformou em algo ainda mais bonito. Então, como saber se é para insistir ou deixar ir? Se o sonho é bom, justo e te faz depender de Deus, insista. Se ele te enche de ansiedade, inveja ou te afasta da fé, talvez seja a hora de soltar. Mas não decida sozinho, ore, converse com pessoas sábias e espere a paz de Deus no coração. E lembre-se, mesmo que o sonho demore, cada passo de obediência conta. Moisés levou 40 anos no deserto antes de libertar o povo de Israel. José ficou anos na prisão antes de se tornar governador. Davi foi pastor de ovelhas antes de ser rei. Deus não se esquece dos seus planos para você. Se hoje você está com um sonho que parece enterrado, faça isso. Pegue um papel, escreva esse sonho e coloque em um lugar onde você veja todos os dias. Toda vez que passar por ele, ore: Senhor, eu entrego esse sonho nas tuas mãos. Se for da tua vontade, restaura-o. Se não for, me dê um novo. Mas me ensina a confiar em ti. Deus não é um mágico que realiza desejos egoístas, mas é um pai que quer nos dar coisas boas, às vezes coisas que nem sonhamos. O segredo é confiar nele mais do que no sonho em si. E se mesmo depois de orar, o sonho não se realizar, a paz de Deus será sua resposta. Às vezes a restauração que ele faz é dentro da gente, tira a amargura, ensina contentamento e mostra que mesmo sem aquele sonho, a vida ainda é boa e cheia de propósito. Para terminar, quero deixar um desafio. Nos próximos 7 dias, separe 10 minutos por dia para orar sobre esse sonho sepultado. Não é para pedir com desesperação, mas para conversar com Deus como um filho conversa com o pai. Fale suas dúvidas, seus medos, suas esperanças. E depois, fique quieto, ouvindo. Às vezes, Deus fala no silêncio. Se você fizer isso, pode ter certeza, ou Deus vai restaurar aquele sonho, ou vai te dar um novo, e em ambos os casos, você sairá mais perto dele. Porque no final, o maior sonho de Deus para você não é o sucesso, a fama ou o dinheiro, mas que você o conheça de verdade e viva em paz. Então, qual é o seu sonho sepultado? Comece hoje. Ore, acredite, e veja Deus agir. Muitas pessoas pensam que orar sobre um sonho que não deu certo é só para quem tem fé forte ou para quem nunca desistiu. Mas não é assim. Até quem está com o coração partido, quem já tentou de tudo e não viu resultado, quem até desistiu de acreditar. Esse desafio dos 7 dias é para você também. Vou te contar uma história real para você ver como Deus age. Uma mulher chamada Maria sonhava em ser mãe. Anos se passaram, exames, tratamentos, lágrimas e mais lágrimas. Ela enterrou esse sonho no fundo do coração para não sofrer mais. Até que um dia, em uma oração simples, ela desabafou: Senhor, eu não aguento mais pedir. Se for da tua vontade, me dá força para aceitar. Mas se ainda tiver esperança, me mostra. Não foi no dia seguinte, nem na semana seguinte, mas meses depois, ela descobriu que estava grávida. Hoje seu filho tem 5 anos. Ela diz que o milagre não foi só a gravidez, mas a paz que sentiu antes de acontecer, porque aprendeu a confiar em Deus mesmo sem ver a resposta. Agora pode ser que o seu caso não seja assim. Talvez Deus não restaure exatamente aquele sonho, mas vai te surpreender de outra forma. Um homem chamado João sonhava em ser músico famoso. Tocava violão desde criança, fazia shows em barzinhos, mas a vida não decolou. Com 40 anos, ele largou a música e virou professor. Anos depois, um aluno seu que ele ensinou a tocar guitarra, se tornou um grande artista e o convidou para ser seu produtor. Hoje João diz: Deus não me deu o palco que eu queria, mas me deu um propósito maior, ajudar outros a brilhar. Isso é restauração. Às vezes, o sonho volta de um jeito que a gente nem imaginava. Outras vezes, Deus troca por algo melhor, algo que a gente só enxerga quando olha para trás. Mas tem uma coisa que você precisa saber: a restauração não vem só com a resposta, vem com a mudança de coração. Enquanto você ora esses 7 dias, pode ser que Deus comece a mexer em coisas dentro de você. Orgulho, amargura, medo, até a ideia errada de que só serei feliz se isso acontecer. Ele vai te mostrar que a felicidade não está no sonho realizado, mas em confiar nele. E se depois dos 7 dias nada mudar? Continue orando. Às vezes, a restauração demora porque Deus está preparando você primeiro. Como uma semente que precisa quebrar para virar árvore. O tempo de Deus não é o nosso, mas Ele nunca se esquece do que plantamos com fé. Então, não desista antes da hora. Pegue um caderno, anote o que você sentiu cada dia nessas orações. Às vezes a gente não vê Deus agindo na hora, mas quando relê,
Percebe que ele estava falando o tempo todo, em uma música, num versículo, numa palavra de um amigo, até num sonho à noite. E lembre-se, se o sonho era bom, era de Deus. Se era de Deus, ele não deixou morrer, só tá adormecido. E o que tá adormecido um dia acorda. A sua parte é orar. A parte dele é fazer o impossível. Comece hoje. Não espere se sentir pronto. A fé não é sobre sentir, é sobre escolher acreditar, mesmo quando tudo diz o contrário. Deus está te esperando. E Ele adora restaurar o que foi perdido.